bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, porque eu não sei que horas que você vai assistir esse programa. Ou se você está agora ao vivo nos assistindo, desejo a todo mundo vida longa e próspera. Galera, sejam muito bem-vindos ao Nenemcast. Se você puder se inscrever no canal do Nenemcast, dar aquela curtidinha e acionar o sininho para os nossos próximos bate-papos aí, seja muito bem-vindo. Cara, e muito obrigado a todo mundo que acompanha o Nenemcast, que sugere entrevistados, que faz crítica construtiva, que quer que a gente melhore. Muito obrigado. O limite é nosso mesmo de não melhorar. Então, assim, não, só meu, o Lagarto é bom, cara. O Lagarto é um cara bacana e tal. E o nosso estagiário não tá vindo, né, cara? O estagiário, cara. O estagiário não tá vindo, esse é o Lelê. O Lelê. O que vocês fizeram com ele? Não, ele tá, eu não sei, esse ano. Ele sumiu. 2023, vida nova, o cara. Só depois do carnaval. O cara sumiu, velho. Tá ligado? Não, mas ele vai voltar, eu acredito nele e tal. E também nossos patrocinadores aí, o iFood tá aqui, ó, galera. Tal. Lá no iFood tem várias comidas que você pode pedir no aplicativo. Tem tudo que você quiser, cara. Tem até comida vegana, salada, essas coisas, que eu não aconselho. Tem muito bacon lá pra vocês pedirem essas coisas. Mas fica à vontade, todo mundo quiser pedir aí, o mundo é livre. E aí eu tô aqui com o meu querido Bravo, com o Gui e também com o nosso querido Finamur, né, cara, que é a galera do Câmara Esportes, que é o seguinte: a Câmara Esportes é um programa de TV que funciona na rádio... Não, explica aí, cara, Gui, explica melhor, cara, tal. É porque tem a TV Câmara e a Rádio Câmara, e funciona nos dois, né, cara? Olá para todo mundo que tá nos acompanhando aí. Obrigado, Neném, mais uma vez pelo Não, cara, convite. vocês são parceiros, vocês não são mais, assim, tipo, convidado, cara. Vocês são, tipo, membros do Nenemcast, co-hosts, entendeu? Então, a gente agradece, então, por sermos membros, co-hosts do Nenemcast. Depois a gente faz a cerimônia de nomeação e tal. Com certeza. Tem uma espada, aí coloca a espada e tal, entendeu? Fazer a iniciação. É uma iniciação, isso, igual... Sacrifica tal. Nós três... Tá louco? Não, sacrifica bode, você nunca ouviu falar? Não. Nossa. Nós três somos do Câmara Esportes. O Câmara Esportes, ele é um programa de TV e rádio da TV Câmara Pouso Alegre, da Legislativa FM 96,7. E lá a gente fala muito sobre esporte regional, né? O programa começou ano passado, nós demos bastante ênfase no Pouso Alegre e no atletismo Pouso Alegrense, mas também tivemos alguns eventos de luta, né? Aqui em Pouso Alegre. E estão lá. A gente dá a notícia, só que o foco é uma linguagem mais descontraída, né? Aquela famosa resenha entre amigos. Não tem nada de formal lá, não. Cara, quem começou com essa expressão resenha? Porque, cara, hoje todo mundo fala, vem cá, vamos fazer uma resenha. Sim. Não, eu tava fazendo uma resenha com um amigo meu. A Copa do Mundo de 2010, 2002, que começou muito com essa questão de resenha, de pagodinho, de trocar uma ideia. Os atletas foram aposentando e começaram a falar bastante dessa questão de resenha. De lá, olha isso, cara. Mais ou menos, alguns atletas... Juliano, você tá Emocionou porque nós falamos não chora não, cara. Uma afogada aqui. Nós falamos de 2002, é uma seleção que ele gosta bastante. Mas o Câmara Esportes é isso, trocar uma ideia, falar um pouquinho sem aquela muita cerimônia, vamos dizer assim, né? Também com 3 pessoas desse livro não tem como muita cerimônia. Curto e grosso e vambora. A única pessoa que tem um conhecimento ilibado naquele lugar chama-se Juliano Finamur, né? Ele é o intelectual do rolê. Ele é outro nível, né? E eu e o Guilherme, nós não temos muito esse conhecimento, mas a gente aprende. Tentamos. Aí viu só, velho? Você é o intelectual do grupo, velho. Nada, brincadeira. Na Tartaruga Ninja, você seria o Donatello. Exatamente. certeza, eu seria o Michelangelo. Exatamente. Tô sempre boiando. Eu seria o Rafael mesmo, né? Você seria o Rafael. É verdade. Verdade. É verdade, cara. É, Tartarugas Ninjas, cara. Tem exatamente. o Mestre Splinter, que é a K. Não, brincadeira. Corta essa parte aí, Você é um homem muito corajoso. Mas eu falei dela, não. Pela liderança. É liderança, mas porque é o líder, cara, o mestre. Entendeu? O chefe de todos. O que você acha? O Mestre Splinter é uma honra. O Mestre Splinter é tipo o Yoda, cara. Entendeu? Assim, é muito da hora e tal. Saiu bem. Mas nós estamos lá para divulgar principalmente o esporte regional. Tanto atletismo, natação, futebol amador, futebol profissional com o Pousão, né? O Sub-20 do Pouso Alegre que tem jogado, está jogando um torneio, né? Jogou sábado agora, né? E não é a Taça São Paulo, o pessoal confunde com a Taça São Paulo de futebol júnior. Não é.
Ah, eu achei É como que se era. fosse um torneio organizado pela Federação Paulista também, mas não é a Taça São Paulo de Futebol Júnior. Entendi. São duas coisas diferentes. Totalmente diferente, Ah, Tanto né? que os jogos são em Itajubá. Itajubá, né? Região. São várias. Utiliza sul de Minas aqui e o norte de São Paulo, vamos dizer assim. Aham. Então nós estamos aí para divulgar o esporte. Se você precisar de divulgação do seu esporte, bora lá. Chama inbox. E não só, é lógico que o futebol vamos dizer, é o carro-chefe Sim, por conta sim. da questão da nossa cultura, mas Exatamente. qualquer esporte vocês Qualquer estão chamando, esporte. natação. Com certeza, né? bolinha de gude, se Né, tiver se campeonato, tiver a gente rolando. vai divulgar. O pôquer, vocês acham que é um esporte, galera? Sim. que Na minha vocês opinião, acham? sim. Na minha opinião, O porco, sim. eu acredito. Sinuca é um esporte. Sinuca. velho. Sinuca é um puta esporte, cara, sinuca, exatamente. Tal. Salve Baianinho. Cara, e detalhe, o sinuca não tem nada de sorte. Não, Não, é nunca era treino, Cara, competência envolve a mesmo. habilidade do cara, né? Habilidade, Concentração. e assim, conhecer física pra caralho. Sim, É, cálculo. tanto que cara. nos grandes campeonatos de sinuca tem plateia, mas é um silêncio absurdo. Exatamente. Para o cara concentrar Concentrar. mesmo e nada ao redor dele atrapalhar ele pensar a jogada. Mas não é sem graça, cara. Eu fico pensando assim, sabe? Tipo, você vê assim, ficar assistindo o jogo. É porque você tem que ser muito gentleman, tá ligado? Porque nós somos brasileiros, né? Que, Sim. pô, isso aí, É, cara! a gente gosta do ligado? fervo. Tá- É. O cara acerta a bolinha lá, você fica feliz, né, cara? Entendeu? Mas, sabe, mas a torcida... sinuca é estilo futebol também. Tem o futebol amador, o futebol de pelada, futebol. É aquela bagunça. É a bagunça, é. O futebol profissional já é mais organizado. Sim. E a sinuca é assim. Tem a sinuca de boteco, É, né? Que é Botecão, aquela alegria, vamos dizer assim, né? Vamos colocar assim, que é aquela alegria. divertido. E a sinuca profissional Aquele também. cheiro de copo E de nós- cerveja vazia, Exatamente. Som Não. tocando alto na É, caixa. aquela tocando moda- Amado Batista Exatamente. e o pau quebrando. Exatamente. Então, É porque ontem, cara, nós estávamos trocando uma ideia aqui, porque o que aconteceu? A ministra do esporte atual... Ana Moser. Isso. Ela chegou e falou assim, cara, Eu ela vi falou essa um negócio declaração. que ela arranjou treta com o mundo nerd, assim, cara, absurdamente. E os nerds são chatos, cara, tá ligado? Os nerds vão pegar no pé dela pra caralho agora. Ela foi Porque- indelicada e. Foi, cara, totalmente... ela podia ter feito outro discurso ali. Ela pegou e falou que o esportes não é esporte. O gamer não é esporte. O gamer não é esporte, entendeu? Então não entra em nada de nenhum tipo de... Não vai ter benefícios, verba pra benefícios. vocês, meu amigo. É. Foi isso que ela falou. Eu acho que eles não. É uma falta de incentivo, né? Apesar dos grandes nomes não precisarem de apoio, sim, aham. apoio financeiro do Tem governo, muitos mas privados tem, que ajudam e tal, né? sim, Os vários clubes de patrocinadores, futebol os hoje próprios clubes de futebol estão tem investindo times nisso. de- Flamengo, de streaming. Vasco, esses são os que eu conheço. Cruzeiro tem Cruzeiro também? também. Então, mas aí os mais de baixo deixam de sonhar por causa disso, né? É aquele negócio, eu acho que isso vai mais pro futuro ali ter uma discussão, né, Sim, Fenamor? Sim, com certeza. Os tempos Daí vai estão chegar uma hora que mudando, tá mudando, porque cara. Os tempos tal. estão mudando. Porque assim, por exemplo, eu acho que esse mundo eletrônico, ele tem muitas regulamentações que tem que ser pensada. Sim, com Por certeza. exemplo, cara, assim, tipo, tem criança que joga jogo, pede o cartão de crédito do pai, entendeu? Se tá o bravo vai passar por isso logo logo. Já estou passando. Pai, posso comprar esse skill? Tá ligado? E você sabe que Estou os jogos passando ali muito. fazem uma propaganda, uma estratégia Não, ali pra totalmente. o moleque ficar naquela... Sabe aquela coisa, Ele cara? atiça fica até o vidrado. adulto, imagina É. uma criança. Exatamente, Imagina uma cara. criança. Pô, é sacanagem. E aí os amiguinhos compram, entendeu? E Pai, ele se sente culpado por não ter comprado, Exatamente, né? Se sente excluído do... vai ter que se pensar em muita coisa. Mas isso acontece em tudo. Igual, por exemplo, futebol. Vamos jogar futebol, né, Juliano? Antigamente, tinha chuteira mais cara. Sim. Tinha o tênis, o cara ia descalço jogar bola. Que chutinho. Tinha os que Tinha os chute, que chute. tinha os Então, topper de pano. Isso acontece, né? Essa desigualdade é mais social do que a questão tecnológica É. também. Porque o cara que tem uma bela chuteira, um belo uniforme, é que tem dinheiro. O cara que tem um belo computador é o que tem o dinheiro. Se Sim. não tem computador, vai com o que tem. Não é verdade? Vai Exatamente, jogar. Aí esse incentivo governamental que tem que ter para quem Igualizar, tanta verba deixar para igual as gastar. coisas. É, Você ela tem que usar foi uma palavra muito bonita aqui, indelicada, não na soube. minha opinião. O que você quis falar, cara? Eu não entendi. Igualar. Igualitário, alguma coisa. Não, igualar. É, igualar. Você queria trazer equidade para o mundo dos Exatamente. esportes. Passei vergonha. Mas ela foi Mas o delicada, seu coração mas- teve a melhor intenção. Foi bondoso. Então é ela que vale. Amém. Deus tá vendo. Isso aí. Mas
mas é complicado. É complicado você agradar todo mundo, né? Mas ela não precisava já no início já falar isso. Não vai Largar uma incentivar? dessa, né? Beleza, mas também não precisa falar também. Não, foi ela arranjou uma treta, ela quis arranjar uma tretinha pra ela e tal. Se ela perder por acaso, a conta dela foi invadida, alguma coisa e tal, entendeu? Tanto é que ela não foi uma... Se ela começar a receber uns memes estranhos, se começarem a fazer meme dela, tá ligado? E vamos tirar a Ana Moser como atleta, uma excelente atleta. É absurdo, cara. Ela foi uma lenda, né, também. Lenda, muito lenda mesmo. E só que não foi uma declaração oficial. Ela estava num programa de jornalismo brasileiro, acho que foi na Jovem Pan, eu acho que foi Jovem Pan. E ela falou. E ela falou, entendeu? Nossa, então foi um negócio assim, os caras já recortaram a cena, vivo, meu cara. Então já era. Tá aí mais um perigo da tecnologia, né? Mas aí que tá, cara. Por exemplo, se eu vou dar um exemplo. Se eu pego um cargo como o da Ana Moser, acabou minha vida particular, cara. Acabou. Onde eu tiver, é a instituição que tá falando. Muita exposição, entendeu? A não ser que eu esteja com a minha esposa, com os meus amigos e tal, e olhe lá, cara. Entendeu? Porque você tem que tomar muito cuidado com as palavras mesmo, né, cara? Tal, agora já foi, não tem como Mas voltar. o que eu vi dela ali na fala é que parece que ela não conhece esse universo. Ela não tem noção do que é esse universo, né, cara? E ela não quis dar o braço a torcer, porque é uma ministra dos esportes, né? É um ministério, não é uma secretaria. Sim, é um ministério, é um cargo de altíssimo escalão. E ela quis demonstrar que é autoridade. Ó, eu não quero, ponto, acabou. Sim, mas ela botar a coisa de capitã, né, cara? Ela é ministra. Então, e tem outra coisa também, assim, né, cara, assim, a verba pra esporte, eu imagino que não deve ser uma verba, assim, que dê pra falar, galera, vamos lá. Ela deve ter que falar, olha, eu vou ter que dar prioridade pra isso, isso e isso, né, e vou ter que abrir mão de certas coisas. Talvez também, porque a gente, quando tá falando de política, de tudo mais, e o esporte é totalmente afetado pela política, a primeira coisa que vem chama-se orçamento, cara. Sim. E aí, assim, você começa a querer, falar, pô, vamos incentivar os caras a ter um uniforme, vamos fazer tal coisa, vamos tal coisa. Só que tem uma... Peraí, calma aí. Quanto de dinheiro que tem? Né? Porque daí começa Prioridades, né? Prioridade, exatamente. Mas, cara, a gente tá aqui pra falar um negócio extremamente importante. Nós estamos para falar de que o Brasil é uma monarquia, que fique claro, porque ele tem um rei, que é o Pelé. Tínhamos, né? Tínhamos um rei. Não, temos ainda, cara. Ele está nos nossos corações. Sabe que já falou isso, hoje né? aqui tá batendo firme, né? Tá batendo firminho, cara, tal. Mas eu acho que nenhum de nós aqui, o Finamur e o Brabo, somos nos anos 80. Você tá nos anos 94. 90. Então, assim, olha a situação. Nós somente herdamos as qualidades desse Pelé que a gente nunca viu jogar. Eu já tive curiosidade de pegar no YouTube e ver os jogos do cara, entendeu? Pra assistir e tal. Mas talvez o máximo que a gente viu foi alguma jogada que aparece em alguns melhores momentos. Aquela jogada que ele dá o balãozinho no goleiro e mete no gol lá o famoso DVD, Copa de 58, né? Com os melhores lances. Copa de 58 e tal. Mas assim, eu acho que a gente vive a herança, cara, o legado de um rei. Com certeza. Né? Porque eu me lembro do Pelé quando era criança. Eu lembro quando ele aparecia na TV, alguma coisa, ele algum programa, num show. Algum filme. Ou alguma coisa assim. Mas. Talvez, não sei se você lembra também, na década de 90, né? Ele chegou a ser ministro do esporte. A gente tá Sério falando mesmo? Aqui, de eu não sabia disso. De 95 a 98, ele foi ministro do governo Fernando Henrique. Primeiro governo. Você tá zoando, cara. Eu não sabia disso, cara. Tanto que existe a Lei Pelé. Né? A Lei Pelé hoje, que veio trazer vários benefícios, inclusive. A questão do clube virar empresa, isso hoje só pode devido à lei Pelé. Falar nisso, cara, tipo, você falou desse negócio do clube virar SAF, virar empresa. Tem um cara aqui na Faculdade de Direito que chama Euler. Não sei se vocês conhecem ele, cara. Um grandão. E ele vai vir aqui bater um papo sobre esse assunto. É interessantíssimo. Não, eu queria ver se um dos 6 aí, o 6-3, não pode vir rolar nesse dia pra bater um papo. A gente... Entendeu? Que Por exemplo, nós somos co-holds agora? Co-hosts. Tamo aí. Isso. Nós temos 3 torcedores aqui, que de 2 times aqui viraram SAF. Cruzeiro e Vasco. E Vasco da Gama. Vamos dizer assim, é a salvação dos times. É a salvação da lavoura. Na verdade, você vai organizar, você vai pausar o roubo no futebol brasileiro.
É essa que é a questão. É a maneira que foi encontrada para combater a corrupção. Exatamente. O Cruzeiro quebrou, o Vasco quebrou, o Corinthians vai quebrar o Corinthians não quebra pela sua torcida, pelo tamanho da mídia que o Corinthians tem. Entendi. Então, igual o Flamengo, né, cara? É igual o Flamengo. Se o Corinthians organizar e o Flamengo organizar, acabou o futebol brasileiro. Os dois hoje ficam lá em cima, tipo Barcelona e Real Madrid, né? Paris Saint-Germain na França. Que se eles se organizarem pela torcida que tem e a mídia que tem, meu cara, não tem pro resto. Entendi. Não tem. Só que é tanta roubalheira, é tanta gente que é muito fácil ser roubado dentro de um clube de futebol. É muito simples, é muito dinheiro. Cara, tem que ser muito cretino, né, velho? Não, mas é muito fácil, é muito dinheiro rolando. Clubes, igual, por exemplo, patrocínio master da camiseta por ano, por exemplo, do Corinthians, 30 milhões ano. Mais a marca da camiseta, mais 30 milhões ano. Mais o Cruzeiro arrecadou ano passado com torcida, com ingresso mais barato, dentro do Mineirão, quase 40 milhões de reais o ano inteiro. Então você vai juntando isso, aí você gasta, por exemplo, você não paga o jogador, como acontece com vários clubes, aí você fica 3 meses sem pagar, aí os caras entram na justiça, aí o cara vai demorar 10, 15, 20 anos para receber esse dinheiro, e o clube tá lá e os caras já levaram o dinheiro. Entendi. Que então, já era. Fora os juros, né, que vai rolar nesses aí processos isso que vai judiciais. endividando. Vai virando aquela bola de neve. O cara foi embora, o cara já saiu do clube, não é o presidente, nem diretor mais financeiro, diretor de futebol, qualquer que seja. Fora as transações, os caras amarram. Tinha uma transação, tem um empresário aí, que nós não podemos falar o nome, senão levaremos processo, que ele processa mesmo, que ele amarra com os clubes, por exemplo, jogador de 16, 17 anos, faz já o contrato profissional com o clube, esse jogador de tal empresário, e essa primeira transação, 40% é dele. Vamos supor lá que faz um contrato de 5 anos, o moleque recebendo 100 mil reais. Faz um 40 montante, pau é dele de livrinho, 40% cara. é dele. Aí o cara vai fazendo, a cada renovação de contrato, é uma porcentagem do empresário. Essa questão da Lei Pelé transformou isso também. Essa vamos dizer, a parte não tão boa da Lei Pelé. Que aí o empresário entrou diretamente dentro dos clubes. Mas é muito dinheiro. É igual no K-pop, cara, na Coreia do Sul, lá que os caras, né, exploram a criançada lá, né, ô Lagarto? Total. Então é muito dinheiro que rola. É muito dinheiro. E antigamente não tinha tanto dinheiro, né? Tanto é que os jogadores antigos não são ricos, milionários. Tem gente passando fome aí. Tem jogador que jogou muita bola que tá passando fome, né, Juliano? O Pelé mesmo, ele veio fazer depois uma fortuna boa, depois que parou de jogar com as publicidades, envolveu com política, virou comentarista de TV e muita propaganda, né? A marca Pelé é muito, muito forte, né? Muito grande. E recentemente foi feita uma pesquisa, né? Um matemático, ele converteu os valores da época. Eu não sei se cheguei a comentar no outro programa que eu tive aqui. Comentou, cara, eu lembrei, mas fala que é legal. O valor que o Pelé ele ganhava em torno de 70 mil reais. É muito pouco, né, se você for analisar. O jogador perto da do base, Neymar, por exemplo. O jogador da base com 17, 18 anos começa a ganhar isso. 70, 50 mil reais, assim, tranquilo. O Garrincha ganhava em torno de 20, 30 mil. Então é muito pouco. É muito pouco. Cara, então, se fizer a comparação... No auge, essa matemática ela foi feita em 61. Né? Logo após ele ter ganhado a Copa. Ele tava brilhando, garotinho. Aí você vê o Cristiano Ronaldo indo agora para as Arábias, né? Al Nassr, que ele foi. Al Nassr. 273 milhões de dólares por ano. Cara, é muita grana, velho. É um negócio que você não consegue nem mensurar. Não dá nem né? pra fazer. É a nossa Mega Sena quase, a Mega Sena da virada lá, Da né? virada, cara? o cara vai ganha por ano, assim, tranquilamente. Isso ele tá ganhando com quantos anos o Cristiano Ronaldo tem? 37. 37 anos. Vai dar pra aposentar de boa. Cresceu na acho que vida. Vai Cresceu dar, na vida. Tranquilo. Vai dar tranquilo. Agora outra coisa que eu já pude ir uma vez, cara, que foi muito legal. O Giovanni, que é amigo do nosso querido Finamur aqui, o Gigi, teve uma época na vida que ele estava um pouco triste e eu o chamei e levei ele para um cruzeiro. Isso foi nos idos de, sei lá, 2008, 2009. Por aí. Eu não me lembro exatamente aí a data e tal. Ou pode ter sido antes, assim, eu não lembro. Mas a gente foi para um cruzeiro. E você pegava o cruzeiro no Porto de Santos, cara.
E ele veio daqui, lá, ele falou, nós tem que ir primeiro, antes de pegar o navio lá, a gente tem que ir no museu, cara, que No tem... museu... Na Vila Belmiro. Nossa, é bonito demais o museu, cara. Tanto é que já a Vila Belmiro vai se transformar agora, né? Vai virar uma coisa assim maravilhosa, pela maquete, que eles mostraram. E já estava lá o museu só do Pelé e o museu da Vila Belmiro. Porque o Santos não é só Pelé também, né? Você teve vários ídolos. O Santos a base do Santos, não sei o que acontece, né? Você tem Neymar, Robinho, Diego, Pelé, você tem Pepe, Coutinho, que jogaram lá também, são jogadores, assim, fenomenais. É bastante sustagem. É bastante... O Santos não descobriu, assim. O Santos que foi não quebra na base do Santos. O Santos não quebra pela revelação, porque vem de jogadores aí, o Rodrigo, que é a última que esteve na Copa do Mundo agora, foi coisa de 80 milhões de reais. Então é muita grana. Entendi, os caras foram... Grana. Agora... Hoje não. Hoje não, porque quem que foi o último? O Hendrick, que tem 16 anos, sempre lá vai perdoada, né? foi 80 milhões de euros. Né? E os caras estão zoando, eu como cruzeirense fico muito triste, que o Hendrick vale um cruzeiro, né? Que o Cruzeiro foi vendido a quase. E os caras estão zoando. O Hendrick tá valendo um Cruzeiro. Tá bom, galera? Mas tudo bem, né? Beleza, tá. Valeu. Eu tenho que ficar quietinho e falar que é verdade, porque o Hendrick tá transformando em real, dá coisa de 413 milhões de reais. É muita grana. Um jogador. Cara, é muita grana, velho. Não tem nem pra mensurar isso daí. Né? O Garrincha, tanta bola que jogou na Copa de 58, disseram que o Garrincha jogou até mais. Tecnicamente, o Garrincha era melhor que o Pelé e o Garrincha morreu na pobreza. Né? Na pobreza. Cachaça em cima de cachaça, vários problemas, mas o Garrincha morreu na necessidade. E a gente falando, né, por exemplo, assim, você falou do Garrincha, né, cara? Que Garrincha, um lendário, cara, Imagina esses que a gente não sabe o nome, Isso. que... Né, ou que não passaram, a gente tá falando de jogador de seleção. Que deve ter, com certeza, feito outras coisas. Foi trabalhar para outros lados que com certeza. não viveu do esporte, o Garrincha, segundo os especialistas, ele é o cara que mais chegava perto do Pelé. Em questão de nível, né? Nível técnico. Nem Maradona. Alguns dizem que o Garrincha era até melhor que o Pelé. Só que não soube gerenciar a carreira dele, né? Entendi, não tinha... Mas alguém gerenciou o Pelé, cara? Não, eu digo assim, questão, o Garrincha envolveu muito com bebida, O alcoolismo, alcoolismo. Ah, não, naquele período era assim, né, cara? Desse jeito, né? E dizem que o que levou o Garrincha pra baixo foi a bebida, né? Entendi. Mas ele tinha o potencial, ele foi um grande jogador, mas ele tinha muito potencial de ser muito mais. Entendi. E muitos diziam que ele tecnicamente era até melhor que o Pelé. Terminou cedo, né, Juliano? A carreira do Garrincha. A carreira do Garrincha, sim. Mas o Adriano tinha comentado a respeito da questão de administrar. O Pelé ele contava muito com o apoio do irmão dele, né, que gerenciava essa parte na hora de escolher um empresário, quem vai mexer com tal parte. Então, ele tinha um apoio, um conselheiro, o irmão dele, né? Agora a gente trazendo para a questão que nem o Bravo falou do Hendrick, que hoje tem 17 anos, para a gente ter uma dimensão do que foi o Pelé para a seleção brasileira e para o mundo todo, né? É só a gente pensar que ele ganhou a primeira Copa, a de 58, ele tinha 17 anos, ele chegou como reserva, né, na Copa do Mundo. E aí ele se destaca nas quartas de final, ele faz o gol classificatório do Brasil contra o País de Gales. Na semifinal foi 5-2 para o Brasil contra a França, ele fez 3 gols na França. E na final fez no 5-2 contra a Suécia, 2 gols na final. E aí a gente pega, trazendo para o universo de hoje, por exemplo, as últimas Copas aí, que o Brasil não foi bem. Teve Argentina, França, Alemanha, né, campeã. Imagina a gente pegar um universo que em 20 anos, o matemático está ajudando muito aqui, mas o Pelé, em 4 Copas, 3 foram do Brasil. 58, 62. 70. Em 66, eles machucaram o quebraram Pelé, ele não pôde jogar a Tem Copa. aquela imagem, né, Juliano, dele saindo carregado. Foi de 66, né? Na 66, que aí o Brasil é desclassificado na primeira fase. E aí em 70 ele volta com o esquadrão e ganha mais uma Copa. Em 4 Copas, 3 foram do Brasil. Cara, é muita moral. 2 né, levando o nome dele nas costas. E o Pelé, ele, em questão de Copa do Mundo, ele literalmente é o rei, né? Ele tem 2 recordes aí que tá difícil passar.
Primeiro que ele é o campeão do mundo mais jovem, né? O Mbappé quase conseguiu na Copa de 2018, mas alguns dias de diferença ali. O Pelé, se eu não me engano, é 23 ou 25 de outubro, né? Não lembro. Ele agora E de o Mbappé outubro. é do dia 20 de novembro. Então, se o Mbappé fosse os dias mais novos, Ele seria o mais jovem. ele seria o mais jovem. E o Pelé é o único que tem 3 Copas do Mundo, né? E ele tem um recorde também, o Pelé, de mais assistências também em Copa do Mundo. Olha só. Quem tem mais assistências nas oitavas, quartas, semifinal e oitava final chama-se Ronaldo Fenômeno. Então nós estamos dominando o mundo em Questão termos de de Copa do Mundo. Não existe. É porque nossa geração mais nova... Não pegou a... Eu fase, e né? o Juliano, vamos dizer assim, o Guilherme estava nascendo, né, que novinho, nós pegamos aí 90, que foi uma Copa triste, né, pra gente, né, Juliano? 94 jogamos muito, 98 fomos à final e 2002 fomos campeões. Então... Vimos 2 vezes o Brasil ser campeão. Ser campeão do mundo. Então é uma geração que viu, mas a geração do meu pai, por exemplo, do meu pai não, vamos lá, dos meus tios que são um pouco mais, o pessoal que tem seus 50, 60 anos... não viu tanto a seleção brilhar. Viu a seleção jogar um belo futebol, que é 82 e 86. Mas ser campeão mesmo, com aquela vontade de gritar é campeão. A nossa geração, a minha, do Juliano, a sua também. Teve sorte, né, cara? Teve sorte. Sorte. Nós vimos 2 Copas do Mundo. É. Porque depois das 3 de Pelé, só essas agora. 24 anos, 24 né? Depois de jejum. Agora, em 2026, vai fazer. Por isso que 24 seremos anos que o campeões. Brasil- Já começaram as teorias, né? Seremos campeões, né? Porque As o Brasil mandingas. foi campeão E depois nos de Estados 24 Unidos? anos nos Estados Unidos, em 94. E vai ser E no agora, Rose Bowl ainda, 2026, viu? Vamos forçar a para a final ser no Rose Será Bowl, que vai ser foi a no final de Rose 94. Imagina, cara, que... Nossa! Essas isso são um as negócio- conspirações aí. É. Nós temos que pensar, temos que ser E mais um otimistas. recorde do Pelé também, que dentre os brasileiros, né, que obviamente atuaram aqui no futebol brasileiro, ele faz parte de um grupo seleto de apenas 3 jogadores que vestiram mais vezes a camisa de um único time, né? Ele, mais de 1000 partidas com a camisa do mesmo time. Ele pelo Santos, Rogério Ceni pelo São Paulo e o Dinamite pelo Vasco. Pelo né? Vasco. Dinamite que faleceu Que é também. um que nos deixou também essa Poucos semana dias após o passada. Pelé. Então, assim, o Pelé, ele, durante a carreira dele, pra gente entender o fenômeno Pelé, ele colecionou recordes, assim, que fora do Ele alcançável. foi 7 vezes, né, campeão da bola É. de ouro. Na época que o Pelé Pela- jogava, a bola de ouro era só oferecida aos jogadores da Europa. Mas, recentemente, 2000 e pouco, a France Football, que é a empresa a revista francesa que organiza a bola de ouro, refez as estatísticas e comprovou que o Pelé teria 7 bolas de ouro. Então, vamos Igualando comparar. o Messi, O Messi. que o também Messi. tem 7. Só que aí você pega 7 bolas de ouro, vários recordes de gols, 3 assistências, campeões 3 de- Copas do Mundo, você sendo protagonista. 95 gols pela seleção brasileira. Não tem É, como o comparar, único cara. que tá chegando perto agora é o Neymar, só que o Neymar não tem nenhuma Copa do Mundo. Entendi. E o Pelé... E analisando pela idade do Neymar, já não vai rolar, né? Não, ele o não Neymar consegue tem no 3 Copas do máximo Mundo. Mas uma em Copa. termos de gols, pode alcançar. Ah, tá. Pode alcançar, sim. sim. Número de Copa já era. Não, ganhar a Copa... Eu acho tem que o jeito, Neymar né? joga só mais uma Copa. Também acho. Ele vai chegar naquele nível, como se diz, já ganhei tudo na vida. O Messi ganhou a Copa com 35 anos. Nada impede do Neymar ganhar. jogar com Em 30. comparação também, né? de gerar carreira, o Neymar, a carreira dele em termos financeiros Não, é é um um espetáculo, negócio... cara. Nossa. Ele tem uma empresa que é a N Sports, que é a N de Neymar. É sensacional. Quem tiver a curiosidade, tem aquele documentário sobre o Neymar, mostra bem profundo a empresa que gere o Neymar. É uma estrutura sensacional. O que ele ganha de patrocínio, o que o Pelé fez pós-carreira, ele ganha de salário praticamente igual. Então é um número absurdo de dinheiro que eles ganham também. Entendi. E o pessoal fala, isso é absurdo, absurdo. Não, o cara soube Ele é gerar inteligente. carreira, inteligente e tá fazendo o que sabe, que é jogar bola e ganhar dinheiro. E justamente pra tá fazendo o pé de meia pra não acontecer o que acontecia Com os com outros vários ídolos. jogadores aí que não souberam gerir o dinheiro, pararam de jogar futebol e caíram na sarjeta, né? Isso com certeza ele tá Os resguardado. jogadores de que mais da década de vai 90 pra acontecer. cá foram mais inteligentes. mais bem sucedidos, exatamente. Mais inteligentes em gestão de Concordo. dinheiro.
né? Sempre um tem uma empresa de academia, outro de hamburgueria, outro tem isso, aquilo. Então ninguém parou. Muitos se tornaram empresários. Porque também pegaram muito aproveitaram o exemplo dos maus exemplos. Exatamente. Que a mídia divulgou bastante, jogadores que... Principalmente, infelizmente, o Miller. Né, trouxe, depois acabou entrando retornando, como comentarista, né? retornando de novo. Mas quando ele não era comentarista, ele foi lá embaixo. Né? Pessoal, o Tele Santana, do São Paulo, né? O Tele Santana tinha uma marca de... Os caras iam, por exemplo, teve um jogador, não lembro, não me recordo, que ele teve o primeiro contrato de trabalho com o São Paulo, na outra semana ele chegou com um carro zero, não sei o quê. O Tele Santana chegou nele e falou assim, você já comprou sua casa? Ele falou, não, você vai devolver esse carro hoje, enquanto você não comprar o seu apartamento, sua casa, você não vai comprar seu carro. Fez o cara devolver o carro, o cara comprou o apartamento para depois ter o carro. Então o Tele também fazia isso, porque o Tele já sabia, né? Ele era um pai, né? Como que funcionava a carreira dos caras que só queriam festa, gandaia e acaba com o dinheiro, meu cara. A gente aproveitar uma curiosidade também aqui, Adriano, das diferenças. A gente tá falando do quanto o Pelé foi vitorioso em sua época, né? E a gente tem que citar também o quanto era diferente. Tanto essa questão de administração de marketing... e aí vem para a questão do futebol em si mesmo. Peso da bola, qualidade das condições, da camisa, que não tinha tecnologia que tem hoje. Chuteira, gramado. Né? Era tudo muito mais difícil, né, cara? Não tinha nem comparação. Seria no hard. Nos dias atuais, o cara ia brilhar muito, né, então, cara? Então, tem alguns comentaristas, me desculpem falar, para mim não... O cara falar que o Pelé não daria bem no futebol de hoje é porque o cara não entende futebol. Porque o Pelé, com a força física que ele tinha, a inteligência, a velocidade que ele tinha, ele ia, como diz a linguagem boleira, ele ia deitar na galera. O Pelé com nível de habilidade e inteligência... Cara, entendi. O Pelé, o Maradona, que é um senhor jogador, não podemos negar, o Maradona ele tinha uma habilidade assim, maravilhosa e já pegou os uniformes com mais tecnologia, as bolas mais leves, os gramados com a preparação física, a questão de alimentação também. Isso tudo vinha da cabeça do Pelé. Pelé se alimentava, não tinha aquela coisa de nutricionista que tem hoje. O cara tem hoje jogador de futebol, ele tem a sua alimentação toda regrada pelo clube de futebol. O clube chega no cara e fala assim, ó, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Está lá no teu contrato. Então ele está bem fisicamente, não machuca tanto. E o tanto de pancada que o Pelé levou é porque o bichinho era forte mesmo, meu cara. Ele chegou até a perder um rim devido a essas... Não no momento, mas com o decorrer dos anos vieram as... De tanta pancada, né, cara? Vieram as perdeu um rim, cara. O Pelé chegou a perder um rim por causa das pancadas que ele tomava. Porque na época era um futebol mais... não técnico, vamos dizer assim, mais pegado, né? E o único técnico... o cara que destacava... Tomava pancada. Ele enfrentou vários problemas. O Juliano sabe exatamente o nosso conhecimento. O crânio. O crânio vai falar para você agora. O cartão, ele surgiu em 1966. Né? Só que ele só passou a ser utilizado em Copa do Mundo na Copa de 70. Antigamente tinha a expulsão, o juiz só falava, você tá fora, você não pode jogar mais. Só que isso tinha um grande problema, porque a hora que chegava no vestiário lá, o juiz já não sabia mais quem que era o cara, porque não tinha... né, não anotou o nome, sabe quem é o cara. Então, e uma regra de antigamente também que tinha, até o bandeirinha podia expulsar, se ele visse alguma coisa de anormalidade no futebol. Só que aí em 66 teve uma confusão no jogo, na Copa, entre Inglaterra e Argentina, que foram muitos expulsos, né, verbalmente. E aí a FIFA resolveu que tinha que ter alguma coisa para banir essa questão assim, e marcar o jogador que tinha sido expulso. Aí dizem que um chefe de comissão da arbitragem, ele está indo para casa, ele estava pensando o que a gente vai fazer. Aí ele para no semáforo e vê lá o sinal, vermelho, amarelo, verde. Aí ele teve a ideia, vou criar o cartão vermelho e amarelo. Aí eles entraram em discussões até aprimorar e chegar lá. O amarelo toma 2, vai embora, o vermelho vai expulso direto.
Então, 62, né? que ele tomou muita pancada. E 66 também. 66. É, não tinha não, velho. 66, na verdade. Era isso mesmo. Tô ligado? Gente, e não Era podia, né? E não podia substituir jogador naquela época. Foi aparecendo aos poucos, né? Aprimorando as regras de ter duas. Eu lembro de quando podia ter, não sei se o Guilherme lembra, o Bravo vai lembrar, de quando podia ter só 2 substituições. Exatamente. Não, eu cheguei a na pegar partida. só 3. Recuar pro goleiro, lembra? Recuar pro goleiro. Você podia recuar pro goleiro, o goleiro Isso eu pegava lembro. com a mão. Isso Não eu sei. lembro. Então, E uma curiosidade, o Pelé, ele substituiu o jogador, ele foi 4 vezes, ele jogou no gol. Olha só, pelo Santos. Caralho, Foi Pelé foi vezes. militar. Jogou. Foi, Quando ele fez 18 anos, ele já era Saiu do campeão do Santos. mundo, foi alistar e ficou 6 meses conciliando do exército. exército e Cara, Santos. olha que coisa. A vida era do Não, hard e ele- mesmo. e ele Pelé fala- já foi músico, já foi ator. Pelé foi o seu Pelé é o Madruga. cara, velho. Pelé É o seu Madruga, Seu Madruga é. foi inspirado no Pelé. Que Nessa, da hora, nessa velho. história aí dele servir o exército, ele serviu o exército em Praia Grande, lá em São Paulo. E ele contou numa das entrevistas que logo no começo, assim, o comandante lá colocou uma turma, ele estava no meio para trabalhar na frente do quartel, fazendo limpeza, as coisas assim. E começou a parar aquela multidão de gente na frente do quartel. Ah, da claro, rua, né, velho? pra ver Os o caras, quartel. tipo, pô, o E Pelé aí- tá limpando aqui, velho. A gente fica imaginando, né, hoje, o craque de hoje, o Neymar, jogador de vamos hoje, lá, o porque é o Neymar. Neymar, ué. Porque Imagina você passando em frente do quartel, tá o Neymar na guarita lá. Ou então capinando limpando, aquela... dando uma carpida ali. Era o Pelé. Correndo na rua, tá ligado? Ele Imagina a multidão na rua correndo junto, cara. Ele serviu Que por da hora. 6 meses. É, Você viu o exército por 6 meses. Cara, é outro mundo, E né? o velho? fato, Era very hard, cara. E Era um fato que comprova o comprometimento que ele tinha com o futuro, com a carreira dele, que o Pelé ele era formado em educação física pela Universidade de Santos. Acho que, se eu não me engano, ele formou em 1970. Ganhou a Copa e um diploma. Pô, o cara fazendo. Pô, o cara Só fazia isso. faculdade, o cara fazia serviço Não, do Aí exército. você vê, é gênio mesmo. O cara era gênio. é incomparável. Que da hora, não tem como. cara. Eu não sabia. Uma outra curiosidade também, já contei no programa, não sei se vocês vão lembrar, já faz muito tempo. Você conhece, já assistiu Chaves. Já. Roberto Bolanhos, que é um ídolo, vamos dizer assim, na América Latina, mas no México ele é... Não, é lendário lá. Cara, é. lendário Ele é o Pelé. do humor. Ele é o Pelé de lá, é. Pelé de lá. E o Pelé, olha a visão do Pelé. Ele jogou a Copa de 70, né, no México, foi campeão o tri do Brasil, foi no México. E o Pelé liga para o Roberto Bolanhos, ficando sabendo depois, já na década de 80, sabendo do sucesso que era o Chaves e o Chapolin no México. Ele convidou o Roberto Bolanhos para fazer um filme com o Pelé. Nossa. Olha só que loucura isso. O Roberto Imagina, Bolanhos Pelé com conta na entrevista que ele deu pro Pelé e Ratinho, Pelé mexicano. em 2014, ele fala, o Pelé recebeu o Roberto Bolanhos recebeu a ligação. Quem tá falando é o Pelé. Como assim Pelé? Era o Pelé ligando para ele, né? Depois o Bolanhos explicou que ele não tinha interesse de levar o Chaves pro cinema, porque ele na época não tinha pensado assim, questão de compromisso. Ele resolveu Cara, olha a deixar visão o programa empreendedora, só. né, cara? Então E o olha- Pelé quase foi com o Chaves pro cinema. E você Imagina, saiu o cara, Bolanhos, que né? beleza. É É uma pena que não apaixonado tenha- em futebol. Nossa. E principalmente no Pelé. E principalmente no Pelé. Tem uma curiosidade Pô, ia que ser eu... uma lenda isso, cara. Não, ia ser um ia crossover ser. Ia ser sensacional, né? Maravilhoso, cara. Que isso. Uma outra curiosidade que o Juliano contou essa semana, né, no Câmara Esportes pra gente, da questão que o Pelé quase jogou a Copa do Mundo de 86. De 86. Com 45 anos. É mesmo? Isso. Mas como assim? Em 86, a Copa volta pro México, onde o Pelé tinha sido campeão. Ai, desculpa, Daniel Alves. Mas Não vai pensar você então. com 40 e poucos anos. Daniel daqui a Alves, 4 o anos. Roger lateral Milá, que que não jogou com 43, né? O Com Roger 40. Milá, Com 40 anos, o com Roger Milá. não lembro a idade do Do Roger Camarões, Milá. né? Camarões. Foi em 94, né? 90, 90, foi 90. 90 ou acho que 94? foi 90. Dá um Google. Dá um Google aí. Mas o Pelé, a seleção brasileira passava por desfalques, né, jogadores machucados, questão disciplinares também. E o Tele Santana era o técnico.
era amigo do Pelé. Só uma aspa disciplinares, quem que é dessa época é Renato Gaúcho, né? Que vamos lá, que os careca, só Caboclinho que gostava da... Tava na... Casagrande, né? Tá, você tá focando no caso da resenha. Exatamente, tá. Por isso que tava muito desfalcado, se é que vocês me entendem. Então, saquei o desfalque agora. O Pelé, ele faz uma crítica técnica à seleção da época e com amizade com o Tele, ele se colocou à disposição para ajudar. Ele disse que conseguiria ajudar com 45 anos. E eu não duvido, não. Aí ele acabou ficando de boa, ele concordou com o Tele de que não tinha como, tal. O Tele falou que não tinha jeito. E aí ele aproveitou e aquela Copa ele comentou, ele foi comentarista da TV Bandeirantes. Tinha aliás, não foi comentarista, depois, acabando os jogos, tinha um programa de esporte, a mesa redonda da rodada. A famosa resenha. A famosa resenha com o Pelé comentando, mas ele se dispôs a jogar, ofereceu para jogar a Copa de 2006. Que da hora, Fala, cara. Tele, imagina a resenha, né? Ô, exatamente. Tele, você tá precisando aí? É o Pelé. Fala, Tele, bom dia, cara. Tinha que ser, o cara tinha que ser amigo pra falar não, né, velho? Tem que ser amigo. Não, então, Pelé, sabe o que acontece? Então, eu não tô pensando. Eu sou sem noção. Que deve ter sido alguma coisa assim, né, cara? E principalmente depois de 82, né? Pô, vai pegar a Xuxa, velho. Tá ligado? Ai, falar pra você, né? Ele namorava com a Xuxa. Ele namorou bastante gente. Na época a Xuxa fez Lua de Cristal. Lua de Cristal. Jesus, buscou, velho. Essa você se quiser, eu canto a musiquinha. Pode cantar, duvido. Não pode cantar, senão dá copyright, derruba. Cara, não, mas é verdade, copyright e tal. Pô, eu acho uma pena, assim, o Lagarto não vai lá. Você não sabe de nada que eu tô falando, né, velho? Sabe a musiquinha? Vai derrubar! Ele sabe, velho! Ele sabe! Brilhe, faz sonhar! Eu gostei da vozinha dele cantando, foi sensacional, é um coisa linda. Que ele remete à Melody. E tinha a ver, cara, porque a Xuxa é a rainha dos baixinhos. Remete a Melody, é sacanagem. Ela era a rainha dos baixinhos e ele era o rei, cara. E ele era o rei. Uma combinação muito louca, né? Agora não veio o príncipe. Agora só não teve o príncipe, é verdade. Nossa. Lembrando que a série rolou, hein? O Pelé tem filhos. Ixi, isso aí é um rolo, ele tem 7 filhos, né? Uma falecida, que é uma que tem uma polêmica, é uma filha que apareceu na década de 90. Tem um negócio do reconhecimento, né? Que ele só reconheceu judicialmente. Sim. Né? A Sandra, né? Que era filha de uma empregada doméstica. Mas ela era mesmo. Bem depois, era filha, foi feito o DNA anos depois. Mas hoje os 2 filhos dela, né, são netos do Pelé, eles recebem uma herança do Pelé. Só que o curioso, o Pelé teve uma outra filha, Flávia, né, um relacionamento extraconjugal, vamos dizer assim, que ele acabou aceitando essa filha. Só que a Sandra ele não aceitou, até hoje ninguém sabe, ele só comentou em entrevista que não se deu bem desde o primeiro contato com o genro, com a família, ele Parece não quis que o genro deu uma pressionada lá também. O filho mais famoso do Pelé é o Edinho, que foi goleiro do Santos. Sim, esse é o mais famoso. Envolveu-se em polêmicas no começo dos anos 2000, né? Chegou a ser preso, hoje ele é treinador do Londrina, né? Do Londrina, assumiu o time do Londrina esse ano. Exatamente. Mas tem essa passagem aí, mais agora, assim... Pegador mesmo. Pegador mesmo, tal. Agora, olha pra você ver uma coisa, cara. Assim, se você for parar pra pensar, quando a Rainha Elizabeth, jovem ainda, né? Quer dizer, já tava meia idade, né? Já tava ali com seus 40 anos. Tava visitando o mundo, ela veio no Brasil. Né? E aí, cara, era o período da ditadura militar, governo Médici, né? Aquela coisa toda. E, assim, tipo, todo mundo falou, pô, vamos receber a rainha e tudo mais. Só que ela, né, depois de muito tempo, fizeram um documentário, falaram isso. Que ela ia, assim, lógico, visitar o presidente do Brasil, ela tinha uma certa restrição por causa da ditadura e tal, mas o que ela queria mesmo era ver o Pelé. Ver o Pelé. Então, assim, ela queria ver 3 pessoas no Brasil, cara. Era o Pelé, uma das pessoas que ela queria visitar e conhecer. Ela queria conhecer um capoeirista no Rio de Janeiro, que eu não lembro o nome dele agora, mas ele era famosão, assim.
e alguém no Nordeste que ela queria conhecer, que ela tinha vontade de conhecer. Seria o Betinho, talvez? Eu não me lembro quem que era agora, de cabeça eu não lembro. Eram essas 3 pessoas que ela... E assim, tipo, tudo envolvido com cultura, sabe? Assim, essa coisa... E o Pelé. E o Pelé, ela queria conhecer o Pelé e tal. Então, assim, por exemplo, eu fico imaginando, né, a questão de, pô, sou o presidente do Brasil, ela quer ver o Pelé primeiro, tá ligado? Então, assim, só pra ter uma dimensão, assim, da importância, ela deu uma medalha cara, pro Pelé, né? A medalha medalha honorária. ser honorário, né? Ser honorário da rainha Pelé tal. ganhou. Ele não é um vira lord, Sir, né? ele não é um Sir. nobre, mas ele tem o reconhecimento de um sir, entendeu? Assim, de tratamento e tal. Eu acho que poucos jogadores devem ter isso. Deve ter algum jogador na Inglaterra. Alguns são poucos, não só jogadores, atletas, né? O Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1, recebeu esse título também o ano passado, 2021 ou 2022, se eu não me engano. Mas é o Luiz. Ele é Então, inglês, mas- não? O Hamilton? O Hamilton é inglês. É. Mas é um reconhecimento para poucos, ainda mais para quem não é inglês, né? Exatamente, Quem não é do é. Reino Unido. Mas a dimensão Pelé parou guerra. Pelé tinha entrado em todos os países do mundo. O Pelé é o Pelé, por isso que é o rei Pelé. Não é simplesmente o jogador de futebol Pelé. Ele tinha suas virtudes também. Essa questão familiar, né? Todo mundo até condenou o Pega no Edson pé dele ali, né? Arantes do Nascimento, que tinha que separar Pelé de Edson Arantes do Nascimento, porque ele não era uma pessoa muito boa. Mas se não fosse tão boa assim a pessoa, ele não estaria no mundo inteiro com É lógico, tanta... sim. Para parar uma guerra não é uma simples pessoa, né, Não. cara? Não, cara... Mesmo que de forma temporária. É porque assim, não é para tem qualquer outra um. coisa, né, Uma cara? pausa pra ver o Pelé. Chegou Estava alguém. lá. Ô, Juninho, já que nós começa aí, velho. O Juninho, ó, o Juninho, que belezinha aí, né? Estão batendo um papo de futebol aqui do Pelé, velho. Então. Mas eu tava comentando, cara, uma coisa que. Vamos imaginar, né? Hoje os jogadores, como os principais jogadores, eles têm uma empresa, têm uma desenvoltura, tem tudo isso. Mas, para pensar, o cara serviu o exército, o cara fez faculdade, Então, assim, ele era um cara mortal, entendeu? Assim, que tem os momentos de brilho. Porque imagina ele chegando no exército e falando assim, cara, eu sou o Pelé. Tudo bem, você vai pegar aqui, você vai ser soldado. Acabei de ganhar a Copa do Mundo. Exatamente, Ganhei a Copa cara. do Mundo. Alegrei o Brasil inteiro, tá ligado? Beleza, soldado. Soldado Arantes. Tá ligado? Assim, ó, então. Soldado Arantes. Até porque o Brasil tinha vivido um trauma em 50, que a Copa foi aqui, né? Devido às duas guerras. Eles trazem a Copa para o Brasil em 50 e foi um trauma perder da forma que perdeu o Uruguai de virada, Bem, obrigado. né, no Maracanã. E até tem a história que o Pelé Rapaz, né? teria visto o pai dele chorando na Copa de 50 e falou, não, pai, calma que eu vou ganhar uma Copa do Brasil. Teve isso? Foi e ganhou 3. Foi, ganhou 3 pai, ganhei Copas. 3. Então, ele era à frente, assim, na questão de atleta, de esportista. Não tem, não sei, o pessoal mais novo. Talvez até eu dou, assim, uma certa razão quando tento comparar o Pelé com Maradona, o Pelé com Messi ou Cristiano Ronaldo. Aí eu indico o filme Pelé Eterno. Assiste, se você tem dúvida ainda, assiste o Pelé Eterno. Você viu Que esse documentário mostra- da Netflix que saiu agora, do Pelé? O Saiu agora um último não assisti. Esse último. O documentário que ele fica numa cadeirinha e ele vai contando um pouco das histórias Não, de vida esse, dele. Será que é ele? É esse. Tá na Netflix? Tá na Que ele Netflix, chora, que tem ele uma cena que ele tá chora, chorando sim. e tal. Ele conta. Não, mas tem o Pelé Eterno também. Sim. Eu acho que é outro, cara. É esse que você tá falando, que ele tem uma resenha com os jogadores, numa Isso, casa. isso, Então, O Pelé isso. Eterno começa a contar a família dele, Sim. desde lá do nascimento dele em Três É Corações. porque esse também, esse aparece... 4, né? Esse agora ele parece uma mistura, mais ou menos isso. E os jogadores até tem uma resenha com Coutinho, Pepe, mostrando também a carreira, falando desde o início também da carreira do Pelé, dele mostrando. É bem legal. Esse também é sensacional. É porque assim, né? A gente. Porque uma o Pelé Eterno é mais histórico. É. Esse tem a narração do Pelé, esse mais novo, então é um pouco diferente, mas com mais história é o Pelé Eterno. Entendi. Porque, por exemplo, né, cara, é aquele negócio que a gente tem no Brasil, que foi um dia que vocês vieram, nós trocamos uma ideia disso. O jogador no Brasil, ele tem um compromisso, de certa forma, até um compromisso moral. Porque o time de futebol no Brasil hoje, por exemplo, a seleção brasileira de futebol, ela é mais que um time. Ela é uma instituição do Brasil. Sim. Então, quando um jogador faz merda,
Entende? Pesa muito para aquele jogador. Porque entende-se que o jogador ele tem uma carga moral, né? Que eu fico imaginando os publicitários hoje chegando e falando assim: irmão, você não vai poder ir pra bar com seus amigos e tirar foto, você não vai poder fazer tal coisa, tua imagem é essa, você tem que... Então, quer dizer, às vezes o jogador, cara, ele não quer isso, porque é uma vida totalmente restrita. Mas isso entendeu o que eu tô querendo dizer? Pode dizer que você quer ganhar seu dinheiro, então você tem que fazer assim, assado. Senão você não vai ganhar dinheiro, beleza? Porque a imagem hoje é tudo. Isso. Se você for ver a década de 90... Você viu o Romário indo pra arquibancada bater no torcedor, porque o torcedor xingou ele, entendeu? Cantona. Então, eu comentei hoje, a imprensa esportiva também é muito culpada, parece o Nelson Rubens. Você lembra? Ok. Vamos falar de fofoca esportiva. Você não tem matéria, eu quero falar da vida do cara. Entendi. É muito complicado. Então, o cara são novas, é outro contexto, outro né, tipo, cara? Eu entendo bastante que é outro tipo. Onde você vai? Igual, por exemplo, essa polêmica dos campeões que não foram no enterro do Pelé. Aí um tem que se explicar. Isso foi ridículo, né, velho? Aí, igual o Cafu agora no enterro do Roberto Dinamite, falou assim: gente, vocês têm que entender que Pelé é o ídolo. Nós estamos aqui hoje como ídolos por causa do Pelé. Sim. Nós que temos o Pelé dentro do coração. Mas às vezes o cara tem uma particularidade. Às vezes o cara não gosta de entrar no cemitério, igual o Marcos, do goleiro de pentacampeão mundial, falou assim: a única vez que eu entrei no cemitério foi no enterro da minha mãe. Sim. E não quero entrar mais, não quero ver isso. Então, cada um tem a sua particularidade. Ronaldo, pós-Copa do Mundo, ele foi viajar, então não daria tempo dele voltar. Então os caras têm que se explicar por que não foi isso, porque é fofoca. Entendi. O que dá audiência hoje é fofoca. Então, mas teve um jogador, que eu não lembro qual deles, que falou assim: pô, o cara tinha... Não, o Neto. O Neto, exatamente. Fofoqueiro pra caralho. O cara tinha que estar aqui, entendeu? Tudo começou com ele. Criou-se essa polêmica. Ele é um personagem que usa. Personagem. Ele tem a parte dele que ele fala, que ele fala sério, tenta falar sério. E no Twitter, porque o Twitter é ódio, o bicho pega. E aí a galera começou a falar: tá vendo? Quando o Maradona morreu, olha a multidão. Agora olha o Pelé. Tanto é que a reportagem de uma emissora fala assim: pelo que a gente imaginava, não teria tanta gente no velório, mostrando uma imagem aérea. Mas por que você imaginava isso? Porque isso criou-se porque o cara que jogou bola, que foi campeão em 94, 2002, não foi no enterro do cara. Então é absurdo isso. Isso é um absurdo. Cara, é absurdo, velho. Virou fofoca. Justamente dentro disso, a sua imagem hoje é tudo. Então você tem que, pra você ganhar dinheiro, você tem que ter tomar imagem. cuidado. Entendeu, Neymar? Que é o que mais sofre hoje. Ó, você não pode. Tanto é que pegaram o Neymar, falaram que o PSG não deixou, não sei o quê, e pegaram ele na noite antes do enterro, do enterro mesmo, do Pelé. Ele estava numa festa lá em Paris. Ele não poderia. O celular hoje é um crime para esses caras, né? Tanto é que em muitos lugares, muitas reuniões, o celularzinho fica na cesta ali, meu cara, porque ninguém filma. Então é complicado, cara, você falar em termos de imagem e dinheiro. Aí o cara que escolhe. O cara quer viver uma vida legal, então você vai ter que sofrer as consequências, porque hoje todo mundo... O preço é esse, né? O preço é esse. Mas imagina Renato Gaúcho, Edmundo... Romário, Casagrande nos dias atuais. Os caras seriam sensacional. Eu ia adorar, cara. Eu ia adorar, porque os caras iam virar lenda. Não, lenda, cara. Os caras iam ser banidos, mas que ia virar lenda. Mas tem uma matéria, tá? Renato Gaúcho, Edmundo e Romário na praia, porque o presidente do clube atrasou o salário. Aí os caras da reportagem da Rede Globo, né, foram lá na praia, mas por que vocês não estão treinando? Enquanto a gente não receber, a gente vai ficar aqui curtindo a praia. Desse jeito, velho, entendeu? Imagina isso hoje. Caralho, isso é muito bom, cara. Entendi. O futebol hoje ficou muito chato. Sabe? E até o contrato que assina hoje deve já ter um monte de coisa de imagem, de postura. Se você fizer tal coisa, rompe o contrato. Né? Tá essa coisa toda. Uma cláusula que tem no contrato dos jogadores profissionais, que pouca gente sabe, a gente vê falar, né? Tal fulano tem um carro, olha, você vê o carrão do Neymar, do Cristiano Ronaldo. Moto. A gente não vê jogador com moto. É uma cláusula que proíbe eles andarem de moto. Você tá zoando, o Yuri Alberto do Corinthians, ele esteve num podcast que eu esqueci qual foi, no final do ano, que ele falou que tem várias coisas que quem não tá no meio nem imagina. Nem imagina. Moto, bicicleta, não pode ir em parque de diversão, não nada que... Pode esporte
nada que... Se colocar em perigo. Cara, meu esporte radical eu acho justo. Porque, mas não pode andar de bicicleta. Bicicleta. Não, bicicleta é zoeira. É sacanagem. Não, porque, assim, às vezes o cara vale muito, né, cara, pra empresa, pra você falar assim, cara, vai fazer sei lá, umas brincadeiras meio de... Vai esquiar na neve aí, tá ligado? Aconteceu com o Schumacher, É isso que eu tô falando, Só que ele entendeu? já tava aposentado, mas pode acontecer. Moto, o Adriano Imperador andava. Mas era o Adriano Imperador. O cara casou 3 meses depois, 3 semanas depois, falou, não quero mais não quer casar. Decidido, aí aparece ele tomando uma cachaça. As fotinhas com os caras só com as armas pra cima lá e tal. Agora, uma outra coisa que eu ia comentar. Vocês manjam de Fórmula 1, cara? Especialista aqui. Esse aqui é especialista 100%. Que a gente podia fazer um bate-papo do Ayrton Senna. Tanto é que no programa nosso do Câmara Esportes tem a parte Fórmula 1, que nosso especialista... que da hora. Porque esse é um assunto também que nunca a gente fez no Nenemcast. Você vê, ele não entende futebol porque é vascaíno, não entende forte Fórmula 1, o cara manja e tal, e tudo, entendi, cara. Podemos, os Nem co-hosts tudo é voltarão. perfeito. Os co-hosts voltarão, tal. Mas tem um cara da aqui em Pouso ideia que Alegre. você falou do Senna, né? Da gente falar do Trocar ideia do Senna, cara. Sim, é bem legal também. Outro ídolo, são 2 ídolos que tivemos, Ayrton Senna. E são, o que o pessoal briga bastante, que o Brasil não tem ídolo? Porque o Pelé, Ayrton Senna, são muito mais reconhecidos fora do Brasil do que dentro do próprio Brasil. Nós gostamos, nós somos ligados ao esporte. Quem gosta um pouquinho do esporte, entende um pouquinho do esporte, sabe que o cara é foda. Mas, fora do Brasil, até quem não gosta de esporte conhece Pelé, conhece Ayrton Senna. Isso que pega muito. O Pelé, pra mim, ele é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, quando a gente veio aqui conversar da Copa do Mundo, eu falei que é o maior evento, não só esportivo, mas como de entretenimento do mundo, porque até quem não gosta de futebol gosta de assistir a Copa do Mundo. Então, o Pelé, até quem não gosta de futebol, conhece o Pelé. Conhece Pelé. Sabe quem o Pelé foi. E o cara tem 3 Copas do Mundo, então acho que casa bem. Pelé é Copa do Mundo. Até ele deu uma dica pra FIFA, viu, FIFA? A taça Pelé, né? E não tirar. Acho que seria... Mas, tipo, criar uma nova... Não, a taça que teve a Jules Rimet, né? Isso. Agora é o troféu físico. João Avelange e tal. Não, João Avelange é do Campeonato Carioca. Era um campeonato que... Não, era um campeonato brasileiro que não teve naquela... aquela briga. Que o Vasco ganhou na mão grande, lembra? Aí, ó. Que Eurico Miranda mandava no Brasil. Não fale esse nome. Não fale esse nome. 1999, que a final só foi em 2000 em janeiro, lembra, Juliano? Mas não fale esse nome. Porque caiu o São Januário. Eu lembro do João Avelange. Essa é a Copa. O João Avelange foi presidente da FIFA por muitos anos. Por isso e aí fizeram homenagem. Aí esse campeonato tornou-se... Então foi só também. Taça Pelé, fica um negócio... Mas você tocou num ponto legal, Neném, do Ayrton Senna, pra gente entender, acho que a cereja do bolo, de entender a grandiosidade do Pelé. Pelé foi eleito o atleta, não o jogador de futebol, o atleta do século XX. Ele disputou Lev Yashin, foi o goleiro da antiga União Soviética, que hoje é a Rússia, conhecido como o Aranha Negra, né? Ele que... Não, esse é o Gordon Banks. O Lev Yashin, que foi responsável por moldar o ser goleiro embaixo das traves. Ele ganhou do próprio Senna, que também era super conhecido, e ele ganhou de um rapaz que chama Michael Jordan. Não sei se vocês conhecem. Então, assim, o Pelé... Caralho, eu não sabia disso, cara. Ele foi o atleta, não o jogador do século XX. O Michael Jordan também foi outro lendário, né, cara? Você desbancar um Michael Jordan na vida, que eu acho que pra mim é o segundo atleta do século XX, por só questão... só questões de números... Vamos falar de todos os tempos, até hoje? Sim. Eu acho que concordo. Sim. Não tem por outro. enquanto... Qual outro atleta? Então, o Pelé foi o atleta do século XX. Nas seleções que a FIFA faz, ou seleções... não só a FIFA, mas as comunidades fazem de todos os tempos, a única unanimidade é o Pelé. Que da hora. Só na França que não fizeram a pesquisa com os maiores jogadores de todos os tempos, Pelé ficou em quarto. Eu não sei como, mas tudo bem. Bateu o clubismo. Bateu o clubismo mesmo, né? Pelé em quarto, Maradona e Messi na frente dele. Entendi. Beleza, mas tudo bem. Não assisto mais esse jornal, não vejo mais nada. Perdeu a moral, mas legal. Mas Pelé é isso tudo. Pelé, pro futebol,
O futebol hoje está nesse nível técnico porque tinha Pelé e as pessoas viam o Pelé jogar. Todo mundo fala. Eu vi o Pelé jogar. Eu tentei. Tem um vídeo que mostra, comparando as jogadas do Messi, Cristiano Ronaldo, aqueles dribles maravilhosos, que o Pelé já fazia. Sim. O Pelé fazia em 58. O camisa 10, né? Hoje, gente, o camisa 10 é o craque do time, né? E veio por causa dele. Veio por causa do Pelé. Na Copa de 58, a CBF, na época que era CBD, ela esqueceu de mandar a numeração dos jogadores para a FIFA. E o Pelé era reserva, né? Então, só que na hora não sei se foi por ordem alfabética, o Pelé caiu com o número 10. Foi uma coincidência, ele jogou com a 10. E hoje a 10 é o destacou. mestre do time. Que da hora, E aí cara, ele olha fez a camisa 10, né? cara, o cara é a origem, velho. Tanto é que você chega no cara, ó, quem que é o camisa 10 do seu time? Entendi, cara. Quem que é o gênio do seu time? Ele é o Neo do Matrix. Eu- Tá ligado? Eu só sinto do Pelé, até eu pesquisei, tentei ver, né, após a morte dele, se ele já tinha passado por Pouso Alegre, né, o Pelé. O Santos jogou aqui na década de 60, infelizmente o Pelé não veio na situação. Não teria pisou jogado na aqui. Lema também. E o Pelé, né? dentro de campo, ele consagrou muitos jogadores, né? Seja de forma positiva ou negativa. Ah, é o cara que tomou o gol do Pelé, é o cara que tomou o drible do Pelé. A gente pode usar como exemplo mais famoso o Gordon Banks. O Gordon Banks, ele era goleiro Que é a defesa que eu achei que era o outro, mas é esse. o Gordon Banks, ele era goleiro da Inglaterra, ele foi campeão em 66, mas ele é mais lembrado por ter feito a maior considerada a maior defesa da história do tempo na Copa de 70, numa cabeçada do Pelé, que deu Brasil e Inglaterra na fase de grupos. O Pelé deu uma cabeçada no melhor estilo atacante, né, que é pra baixo. E o Gordon Banks foi lá YouTube, pegar. galera, dá uma olhada no YouTube. Isso. É a coisa mais linda então, do mundo. o Gordon Banks, ele é mais lembrado por ter defendido a cabeçada do Pelé do que ter ganho a Copa de 66. Cara, que dora, velho. Então. Você fica estigmatizado. O que é aquele cara ali e tal? O cara é goleiro bom, não? Ele catou a bola do Pelé. Tá ligado? Não, foi campeão mundial? Foi, beleza. Mas catou a bola do Pelé, velho. Você vê o que é o Pelé, né? Em 70. 70 você tinha Gerson, você tinha Rivelino. Branco? Não, Branco 70. Branco é mais pra frente. Branco é 94. 86. Você tinha Tostão. Você tinha, vamos lá, o Coutinho, né? Não, Clodoaldo, Carlos Alberto Torres. Então, eram jogadores sensacionais. E quem que estava à frente na Copa de 70? Pelé. Você tinha um time que você fala assim, meu Deus, que time é esse? Que é isso? Era o Dream Team. Não, Dream Team. Copa de 70 foi assim, nós fizemos 4x1 na final. Primeiro gol do Pelé. Primeiro gol do Pelé. Então, na pandemia, muitas emissoras transmitiam os jogos inteiros. Então eu assisti a final inteira, eu acho que umas 3 vezes. Você vê o cara passeando, o time passeando, o jogo toca pra cá, não tem correria, sabe o que é a correria? Sim. Por isso que eles falam que eles não dariam certos jogadores. É porque eles eram mais inteligentes que os de hoje, entendeu? Porque eles não precisavam correr. Eles sabiam onde estava, tocar a bola. O Gerson, conhecido como canhotinho de ouro, cara, os passes do Gerson era coisa assim, coisa linda de se ver. Você para ali que eu vou jogar a bola no teu pé. E jogava a bola no pé dele. Pra mim, um dos gols mais bonitos de Copa do Mundo é o gol do Gerson. Do Carlos Alberto Torres. Só que começa com o Clodoaldo, que passa pro Gerson, que passa pro Tostão. Tostão joga no Pelé, Pelé joga só pro olha Carlos assim Alberto. e fala, toma pra Foi você. o quarto gol, não foi? Foi o quarto gol. Foi o último gol. Né? Coisa mais linda do mundo. Que animal. E assim, Futebol muito bem ninguém jogado. correu, só o Carlos Alberto vindo da direita que correu pra bater. O resto, o Pelé, ele recebe a bola, só olha pra um lado. Ele não sai do O lugar. famoso toque me voe. Então, que me voe. Que da hora. Cara. Agora, só para complementar também, o Guilherme até comentou que o Pelé foi o jogador que mais jogou por mais tempo pro Santos, né? O Santos, e ele, no Brasil, ele faz parte de um grupo de apenas 3 jogadores que tem mais de 1000 partidas por um único clube. Aí ele jogou aqui no Brasil só no Santos, e aí ele foi jogar no Cosmos dos Estados Unidos. E a história é muito interessante, eu estava acompanhando esses dias, que o presidente do Cosmos, ele queria que o Pelé fosse jogar para o Cosmos, já estava chamando o Pelé já havia uns 6 anos, fazendo convite para ele para lá, porque a intenção da Liga Americana era fazer o futebol se difundir nos Estados Unidos. E aí o Pelé conta numa entrevista, essa que eu vi algumas semanas atrás, que a frase que o convenceu
foi a seguinte, ele falava, por que você não vai jogar na Europa, na Itália, na Alemanha e tal? Aí disse que o presidente do Costa chega no Pelé e fala assim, lá você vai ganhar títulos. Aqui você vai ganhar um país. Aí, Tanto é que em 2010, essa questão com o Cosmo, o Pelé tornou-se o presidente honorário do clube. O cara é o presidente, como se diz, é o Pelé, cara. Quem que torna-se o presidente honorário de um clube de futebol nos Estados Unidos? E foi ele que começou, como o Zico fez no Japão. O futebol dos Estados Unidos hoje é conhecido porque teve Pelé lá no início. Ele pedindo paz, lembra? No jogo de despedida. Paz, na despedida na época da Guerra do Vietnã. Exatamente. Ele fala love, love, love. Que da hora, cara. Eu não sabia disso daí também, não. O Pelé, cara. E como ele, voltando ao lance lá, né, de como ele colocou muitos jogadores... qual que foi a palavra que eu utilizei? Ele deixou muitos jogadores famosos, Isso. né? Sempre que hoje um jogador faz um gol de meio de campo, o cara não fez um gol de meio de campo, ele fez um gol que o Pelé não fez. Porque o Pelé não conseguiu. Em 70, ele fez uma jogadaça que chutou antes do meio lá de campo, do meio de campo. Só que ele não fez o gol. Passou então como é que eu conheci raspando do gol que você fez? O gol que o Pelé não fez. Entendi. Até o que ele não fazia. Não tem outra palavra, é foda mesmo. O cara virou lenda mesmo, cara. Não tem jeito. Lendário. E quem falar diferente, me desculpa, virar inimigo meu. Só isso. Nós vamos perseguir. Temos uma pessoa aqui nessa mesa que torceu pra Argentina no final da Copa. Não vamos falar quem foi. Mas tem a ver com o Pelé também. Eles estavam querendo... Olha só, ele é um bom professor, um cara que tem um chaveco furado, mas tudo bem. Não, Fale, Juliano, eu torci na final, torci muito pra Argentina. Né? Torci muito ainda. pelo Messi. Precisava falar isso. Até tem a opinião de que quem torceu contra o Messi na Esse Copa foi o Nenencast de hoje. Muito bom. Falou, galera. Muito obrigado. Muito obrigado a galera que acompanhou o Nenencast de hoje. Ainda bem que eu não concluí o que eu ia falar aqui. Senão ia ser expulso também. Tô brincando. Pode falar, vai, filho. A gente tem hoje o Mbappé, que foi campeão do mundo em 2018 com 19 anos. 18, né? 19 anos. 18 anos. Que se fosse campeão agora, com 23 anos, ele seria bicampeão. E teria a chance de alcançar o Pelé na Copa de 2026. Se eu fosse mulher, seria seduzido por ele. Desculpa. Que ligeiro, velho! Só que pra mim não cola mais isso, entendeu? Mas existia chance. Existia chance. A França acabou com a gente. Eu duvido que você, a hora que a Argentina ganhou, falou: o Mbappé não vai ganhar no Pelé, tá ligado? A França, eu torci pelo Messi. Eu tô brincando. A França é carrasca do Brasil, né? 86, 98, 2010. 2006. Então, os brasileiros não gostam muito. Thierry Henry, Zidane, tudo. Só que eu comparei, eu falei, Juliano Finalbo, você é corintiano. Está jogando Palmeiras e Flamengo, que o Flamengo também é um rival. Para quem que você vai torcer? Flamengo. Não pro Palmeiras. E Brasil e Argentina, é Brasil e Argentina, meu cara. Não adianta. Desculpe os argentinos, mas eu não vou torcer para vocês. Não adianta, é a mesma coisa eu torcer pro Atlético. Tá lá no Mundial de Clubes, o Atlético representando o Brasil. Não vai rolar, né? Raja Casablanca. Os entendedores entenderão. Entendeu? Vou torcer pra ele. Não vou torcer. Não vai rolar. Não vai rolar. Então eu fiquei muito chateado com o Juliano Finamor. Muito triste. Foi triste. A gente vai encerrar o podcast agora. Obrigado, gente. Triste. Cara, obrigado por vocês terem vindo. Tava num papo tão legal, foi cara, da hora começar a falar isso. Eu reconheço a parte hostil de parte da torcida argentina. Os caras acabam com a gente. Mas não é. Vamos lá, o português. É muita coisa de mídia também. Que mídia, velho. Tem muito. Tem um vídeo do argentino, assim, escorraçando o brasileiro. Então, mas é falar de vídeo também de argentino triste de ver o Brasil perder pra Esse é o Nenencast de hoje. Começou um conflito interno aqui. Vamos, pra você que torce pra Argentina, ver só os vídeos dos vestiários dos argentinos na Copa do Mundo. Só isso, eu não vou comentar mais nada. Depois vocês vão ver o que acontece.
Galera, queria agradecer muito a presença de vocês três aqui. Ô, Bravo, obrigado de coração. Gui, brigadão. Finamur, nosso intelectual futebolístico. Obrigado mesmo de verdade e tal. Precisando, estaremos aí sempre. Eu preciso falar uma coisa aqui antes de finalizar. Por favor, amor. Eu tô com isso aqui na minha cabeça desde o dia que o convite foi feito. Só pra fechar com chave de ouro, a gente falou muito Pelé. Pelé. E o pessoal não fala muito de como que surgiu o apelido Pelé, né? Todo mundo sabe que o Pelé é o Pelé. Verdade, e que o nome dele é Edson Arantes do Nascimento. Mas você sabe? Não sei. Alguém que tá aqui sabe quando surgiu o apelido do Pelé? Por que Pelé? Sabe, Lagarto? Eu sei, mas quero que ele explique. Ô, louco! Sabe nada? O cara deu mó migué agora. Claro que eu sei. Claro que eu sei. Não, o Pelé, o apelido Pelé surgiu assim que ele nasceu. Porque Edson era antes do nascimento. Você tá de sacanagem, cara. Não, brincadeira. O apelido... Porque o Edson era antes do nascimento. Não, mas brincadeira. O apelido muito Pelé ruim, né? Surgiu enquanto ele era criança. Nossa senhora, velho. Não, a quinta série bateu e eu adoro essas Eu gosto de contar piada pra espalhar a roda, mas tudo bem. O apelido... Quase que eu fui embora mesmo. Puta que pariu. Eu fiquei em silêncio, ó. Tá ligado? Será que é isso mesmo? Pra encerrar assim com o cara lendário, todo mundo falando que o Pelé é uma lenda. Vamos ensinar, Ia dar os cortes da Nenecast. Você sabia que era por isso, velho? Você sabia que era por isso? Você sabia que antes a gente encerrava o nosso programa toda semana com uma piada? E era desse nível. Mas acabou. Era uma piada desse nível. Desse nível. Não, mas durou 3 semanas. O Pelé surgiu enquanto ele era criança, né? Pra quem não sabe, o Pelé, na infância dele, ele era vascaíno. E tinha um goleiro do Vasco que chamava Dilé. Ele era corintiano. O Pelé era corintiano. O pai dele era vascaíno. Ele falou que era vascaíno. Então fica quietinho. Fica quietinho aí. Só explica, senão vai durar uma meia hora aqui. Ele precisa encerrar o programa. Tinha um goleiro do Vasco que chamava Dilé. E ele exaltava o Dilé, só que ele não conseguia falar Dilé. Ele falava Pelé. Foi assim que surgiu o apelido de Pelé. E ele era vascaíno, sim. Não, ele falou. Mostra o vídeo dele falando pra mim que era corintiano, que eu acredito. Ele era corintiano. Eu te mostro o vídeo dele falando que é vascaíno. E os caras treta mesmo. Não, eu quero o vídeo. Já que é treta mesmo, eu queria fazer uma reclamação da Bioleve. Cara, é impossível abrir o lacre de vocês aqui, cara. Não, sério, eu fico aqui assim, ó. Vou tentar abrir esse lacre. Não, vamos fazer um corte. Bioleve, cara, é legal demais o copinho, a água é deliciosa, tá tranquilo. Mas essa cola que vocês colocam aqui, mano, é foda, cara. Bioleve, contratem um design think, pensando na ergonomia e da satisfação do consumidor. Obrigado pela presença de vocês aqui, de verdade, cara. Valeu mesmo. Gui, pra gente encerrar com uma piadinha, cara, se puder soltar uma aí agora, tal, pra gente. Não são tantas emoções. São tantas. Não, vai, cara, vamos encerrar assim, esportivo, cara. Pode ser... Cara, o que você quiser, irmão. Você co-host aqui agora, cara. Pense que é só... Não vai ter palavrão, não. O que a banana... Tem um limite aqui. Vamos encerrar esse negócio aqui. Tô brincando. Aproveitar que a cor da camisa da nossa seleção é amarela, vou fazer uma piada com a banana. Beleza, manda O que a banana fala quando ela cai do prédio? Bananei. Ela despenca. Esse é o Nenecast, vida longa e próspera. Até o próximo. Valeu, meu. Falou, tchau, tchau. Obrigado.